Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Sofia do time de RI da Vect Gestão, tô aqui com o Múcio Matos, sócio, diretor de crédito e que toca grande parte aí do VCRA 11, nosso Fiagro em parceria com a Data Agro. E a gente tá aqui hoje para falar um pouco dos resultados do mês de setembro. A gente mais uma vez distribuiu R$1. Qual que é a sua avaliação, Múcio, da performance do fundo nesse último mês? Olá Sofia, olá nossos cotistas, é um prazer estar aqui com vocês, repassando o resultado um pouco do VCRA. Exatamente, a gente pagou R$1, com relação à cota de fechamento tem se demonstrado uma rentabilidade bastante expressiva, né, com desconto de 28% que a gente teve nas cotas de mercado. Isso representou uma rentabilidade de aproximadamente 160% do CDI, líquido de imposto de renda para as pessoas físicas. Sobre a cota média das emissões do fundo, a gente tem pago por volta de 117% do CDI, também líquido de imposto. Então, uma rentabilidade bastante expressiva, tendo em vista a carteira e o processo que a gente pode comentar um pouco mais aqui, que a gente está fazendo de diversificação da carteira para mitigar os riscos aí que são inerentes ao agronegócio. A gente acha que o momento está um pouco turbulento, aí, algumas notícias relativas ao setor, mas a gente tem feito um trabalho de diversificação da carteira, diminuição de risco, e ainda assim a gente tem pago um dividendo bastante expressivo aí. Eu acho interessante falar um pouco sobre esse trabalho, né, de diversificação que você falou. Quem pegar nossa carta de um ano atrás, olhar a tabela de ativos e comparar com o que a gente tem agora, vai ver que a gente aumentou bastante o número de posições. São posições menores, né? Eu diria quase que uma alocação mais tática que a gente tem, mas a gente vem montando pequenas operações em empresas um pouco mais high grade, né, Múcio? Perfeito. A gente ampliou a nossa carteira de ativos. Hoje a gente está com quase 50 papéis ali dentro da carteira, e a maior parte dessas alocações elas têm sido feitas em créditos que a gente chama de high grade, que são créditos de boa qualidade. Por volta de 2/3 aí das operações elas têm ratings pelas agências internacionais a partir de A. As que não têm rating também têm um perfil de crédito muito bom, né? Nem todas as empresas high grade têm rating, mas a gente tem direcionado a nossa alocação para esses créditos de menor risco. Tendo em vista que alguns setores do agronegócio têm passado por períodos mais turbulentos. A gente tem visto notícias de algumas RJs dentro do setor, especificamente aqui no VCRA, a gente não tem exposição a nenhuma dessas novas RJs que foram divulgadas recentemente, né, principalmente no setor de revendas agrícolas, e também as queimadas, né, acho que é importante falar, a gente destacou isso na carta também, o nosso fundo não teve impacto direto ali, né, nos nossos devedores das queimadas. Então, dito isso, quer dizer, a gente tem feito essa nova alocação em operações menores, diversificando a carteira, algumas operações mais líquidas também, uma alocação mais tática que permite a gente ir rebalanceando isso de acordo com a perspectiva que a gente vai olhando no mercado agronegócio. Perfeito, Múcio. Vamos agora então falar um pouco sobre a carteira, né, as atualizações que a gente coloca aqui. A gente já deixa claro, né, no primeiro parágrafo, na página 14, por exemplo, que tanto Raça Agro como BBF, que a gente já comentou, que a gente já reestruturou nessas operações, elas estão sem haircut, né, então sem deságio, nem implícito, nem explícito, e a gente vem, né, trazendo bastante informação a respeito das demais operações que são o Grupo APR e Nortagro. Mas eu acho que não tem nada muito relevante pra gente trazer esse mês, né, muita novidade, mas a gente colocou aqui e deu um destaque para isso também, né? Perfeito. São processos que estão ocorrendo judicialmente, então eles têm um tempo de maturação um pouco mais longo, né, de conclusão um pouco mais longo. O caso do Grupo Nortagro, eles prorrogaram o período que a gente chama de stay period, que é o período de blindagem dos patrimônios dentro do âmbito da recuperação judicial, em que não nos permite acessar a nossa alienação fiduciária. Isso já era um pouco esperado, né? A lei prevê um prazo inicial de 180 dias que ele pode ser prorrogável, então ele já está nessa prorrogação. Mas a gente espera ali que a nossa garantia está bem constituída e a hora que passar esse momento dessa prorrogação a gente consiga acessá-la. No caso do grupo APR, a gente continua no processo de retomada da posse, né, no nosso processo de integração. A gente teve uma decisão liminar favorável ali nessas últimas semanas. Então a gente continua com esse processo para a retomada da fazenda e após isso partir efetivamente para a venda e a recuperação dos valores investidos. Então são processos que estão caminhando nas suas limitações ali das vias judiciais, mas estão caminhando bem.
Muito bom você falar isso, né? Eu acho que ao longo de todo esse processo a gente deu muita transparência para o nosso investidor. Todos os ativos da carteira são 100% publicados, né, nos nossos relatórios. E a título também de informação, a gente traz aqui um update sobre safras, né? Quer comentar um pouco sobre isso? Perfeito, Sofia. Então o Grupo Safras é um grupo de esmagamento de soja, né? Ele incorporou uma empresa chamada Copagri, que era o que a gente fez a operação originalmente. Houveram rumores de que essa empresa teria pedido RJ, a empresa emitiu uma nota de esclarecimento ao mercado negando esses rumores, então a empresa não pediu RJ, a empresa não está num processo nem de cautelar, né, que algumas outras empresas aí no setor entraram, inclusive em relação ao nosso portfólio num período passado. Mas o que acontece é que tem uma discussão com a companhia de alongamento da dívida com seus credores. Tá? Então a gente está participando aqui também como um dos crasistas, né, dentro dessa operação, nessas discussões de alongamento. Discussões essas que estão sendo feitas de uma forma muito construtiva, permitindo que a empresa, assim como outras que nesse momento de mercado estão precisando de fôlego, de capital de giro, isso seja dado para a empresa e ela consiga passar por esse determinado momento sem, né, pedir qualquer medida judicial nesse sentido. E lembrando que Grupo Safras é uma operação que representa mais ou menos 3,6% do PL do fundo, né, Musto? É uma operação pequena que a gente tem, mas acho que é importante trazer esse comunicado aqui. E olhando para frente, né, como você avalia esse último trimestre do ano que a gente vai entrar agora? Bom, a gente vai continuar com esse movimento de pulverização do crédito dentro da carteira, né? A gente já veio colocando isso para os nossos cotistas, né? A gente está fazendo esse trabalho, diminuindo algumas posições, alocando o restante do caixa de uma maneira muito mais pulverizada. Então a gente vai continuar com esse trabalho, com foco em operações um pouco mais high grade. A gente acha que o cenário ele ainda é um pouco adverso dentro do agronegócio, principalmente para determinados setores. Obviamente tem setores que vão muito bem dentro do agronegócio, né? Acho que a gente não pode generalizar para todo o setor, um setor muito grande. Mas enfim, a gente tem uma aversão a risco um pouco maior nesse determinado momento para operações mais high yield, então a gente tem alocado o portfólio em operações de menor risco de crédito. Ainda assim, eu acho que com a nossa carteira atual e essa alocação adicional, acho que a gente vislumbra aí, temos tudo para continuar esse patamar de níveis de dividendos, pelo menos até o final do ano. Então acho que essa é uma boa notícia, principalmente com a taxa de juros básica subindo, né? A gente tem maior parte das operações ali dentro do VCRA atrelado ao CDI, isso termina até melhorando um pouco ali a rentabilidade mensal para os investidores. Perfeito. Bom, Múcio, acho que